Boa noite a todos e todas. É um prazer estar nesse evento. Gostaria de agradecer aos organizadores, pelo convite, em especial a da Daniela Uzel, que nos convidou. Para os que não me conhecem, eu sou Ricardo Henrique Leal, estou na direção da Agência de Inovação da UF. E hoje, nesse evento, nós vamos falar um pouco. São 3 startups que vão apresentar as suas empresas, principalmente sob o enfoque quais são as estratégias de startups em termos de acesso ao mercado. Então, você tem, basicamente, 3 tipos de interação entre a startup e o mercado. São conhecidas por letras em inglês, B2B, B2C, B2G. B2B, business to business, é aquela startup que tem como principais clientes empresas, Então, ela vende para negócio, O segundo é o B2C, startups que tenham como principal estratégia vender para consumidores finais, para pessoas, que é o business to consumers. E o B2G são aquelas startups que têm como principal estratégia vender para o governo. Hoje nós estamos aqui com 3 startups, a Nova Ageia, a Lemobs e a Up Saúde. Então, cada uma delas vai apresentar a sua empresa em cerca de 10 a 15 minutos, depois ficará aberto para perguntas. Então, nós vamos começar com a Nova Ageia. Eu chamaria a Clarice Pires, por favor, para apresentar. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Queria agradecer também o convite para estar hoje aqui no debate da mesa. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá, Ricardo, para botar minha apresentação. Bom, como o Ricardo disse, eu sou a Clarice, eu sou economista de formação e faço parte do grupo de fundadores da primeira startup que gerou agora a Nova Ageia, que chamava Ageia na época, que foi uma empresa de base biotecnológica que surgiu dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro por volta de 2009. Antes da gente mergulhar no modelo de negócio, de fato, da empresa, e aí a gente discutir a temática da mesa hoje sobre as óticas de modelo de negócio para startups, eu vou fazer uma breve reflexão com vocês, eu tenho só de 10 a 15 minutos, para a gente primeiro entrar na importância da startup, especialmente no momento que a gente vive aqui no Brasil da ciência brasileira, para a gente depois entrar na discussão do nosso modelo de negócio aqui, do exemplo do modelo de negócio da Ageia, Nova Ageia, e na discussão dos modelos possíveis para esse tipo de empresa na área de saúde humana. Então, hoje, sem colocar opinião política aqui, só um pouquinho dos dados do que a gente vive em torno do momento da ciência nacional no país. A gente vem com cortes regulares e frequentes nos orçamentos para pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Isso, obviamente, tem consequências diretas, A gente vem observando aí a queda do Brasil em posicionamento de PIB em relação às economias mundiais e, claramente, essas ligações são diretas, Países que investem menos em ciência e tecnologia, naturalmente, tem um PIB desfavorecido. Ali tem um pequeno gráfico, eu coloquei ele pequenininho de propósito no cantinho da tela, porque é um gráfico que dá uma certa vergonha em termos de cidadão brasileiro mesmo, mas ele mostra ali rapidamente, dentre essas economias linkadas aí, o Brasil é aquela que aparece com a barrinha azul, a única que aparece com a barrinha azul menor do que a barrinha laranja. A barrinha laranja é de gastos com PID em relação ao PIB nacional e a barrinha azul são gastos com poder judiciário em relação ao PIB nacional. Então, obviamente, essa não é uma situação favorável para nós. E aí, a partir dessa reflexão, que eu coloco a pergunta que vai me fazer mergulhar no modelo de negócio que a gente implementou na Ageia e na Nova Ageia, que é qual a importância dos modelos de negócio de startups de base biotecnológica ou tecnológica como um todo, nesse cenário, especialmente nesse cenário agora, mas em economias em geral. Bom, a startup, ela tem um papel, exatamente quando a gente está falando de startups de base biotecnológica, elas têm um papel exatamente de fazer esses links
entre a concepção do projeto científico, né, que acontece normalmente dentro de um centro tecnológico, de uma ICT, uma universidade, ou instituições como Fiocruz, etc. Então, ela participa ali no co-desenvolvimento desde a etapa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela passa pela etapa do escalonamento piloto, e ela faz o link dos arranjos produtivos com o escalonador industrial, que é exatamente a empresa parceira que vai levar essas tecnologias a mercado. A gente sabe que o conceito de inovação tecnológica está ligado à chegada a mercado, né? Você não inova enquanto você não chegou a alguém, enquanto você não atingiu a sociedade de alguma forma. Então, a startup tem a importância, né, de fazer todo esse link entre a concepção da pesquisa em si, da pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a chegada a mercado. Então, né, dando uma ideia disso que eu estou falando dentro da cadeia de valor da área bio, essa é uma figura que chama TRL, até eu já vou me desculpando porque a sigla está na ordem errada ali, né? Não é TLR, é TRL. Esse é um termômetro que mostra, né, dentro de projetos de inovação, o amadurecimento de uma tecnologia, desde a etapa de pesquisa básica, né, o conceito básico daquela pesquisa que está sendo trabalhada cientificamente, até a etapa de chegada a mercado, que aí seria o TRL9, que é a fase de comercialização e exploração comercial dessas tecnologias. E aí, mais uma vez, né, aqui eu consigo mostrar o movimento que a startup faz nessa cadeia de valor. Então, ali em TRL1 e 2, a gente tem a ICT trabalhando, né, na descoberta, no conceito básico da pesquisa. Normalmente, uma startup de base biotecnológica, ela começa a parcerizar com a ICT ou com o centro tecnológico entre a etapa, né, de TRL2 e 3, quando a tecnologia começa a fazer a prova de conceito experimental. E a startup tem esse papel de puxar, né, essa tecnologia desde o TRL, o desenvolvimento da tecnologia desde o TRL3 até por volta do TRL6, onde normalmente na área bio a gente começa a parcerizar com uma indústria que tem um interesse nessa tecnologia, para que de fato ela entre em fases, né, de comprovação mais profundas, como no caso de saúde humana, que é o caso da minha empresa, ela entra em fases de estudos clínicos, né? Então, a startup ela tem a grande importância de estabelecer esses arranjos produtivos para que essas tecnologias amadureçam da etapa que ela foi concebida na ICT até a etapa do escalonamento industrial e a chegada a mercado. Bom, dito isso, a nossa lógica de modelo de negócio, desde a primeira startup, como eu disse para vocês, nasceu lá em 2009 até agora, é exatamente co-desenvolver tecnologias com as universidades e os centros de pesquisa, estabelecer arranjos produtivos para que essas tecnologias consigam chegar e atingir a indústria. No nosso caso, a gente nasceu fazendo pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de saúde humana, então o nosso grande case, né, o nosso grande parceiro para industrializar as nossas tecnologias seria a própria indústria farmacêutica, no nosso caso. E aí, para estabelecer esse modelo e começar a co-desenvolver tecnologias com a universidade, a gente foi olhar o cenário, o ecossistema que envolvia, né, as ferramentas das políticas de inovação do país, né, e toda a política de ciência e tecnologia nacional. E aí, obviamente, a gente olhou para conceitos como lei de inovação, para estabelecer o nosso modelo de negócio, desenvolvimento do mercado de venture capital. A gente nasceu como uma empresa que tinha sócios fundadores com muita vontade de fazer acontecer, força de trabalho, intelecto, mas a gente não tinha, num primeiro momento, um sócio capitalista investidor. Então, a gente teve que olhar o movimento do mercado de venture capital, os editais de subvenção econômica, o mercado público estabelecido no país na área de saúde e o arcabouço regulatório, obviamente, para que a gente pudesse trabalhar de forma organizada. A partir daí, uma grande resposta para o nosso modelo de negócio foi exatamente a Lei de Inovação Tecnológica, que foi promulgada no país em 2004, né, bem ali quando a startup estava começando a se estruturar para nascer ali por volta de 2007, 2008. E aí, a partir daí, a gente identificou que, através do estudo dessa lei, a gente poderia parcerizar com as ICTs, com esses centros tecnológicos, a partir de uma série de formatos de interação, desde compartilhamento de espaço até prestação de serviço e até parcerias de co-desenvolvimento de fato, via os núcleos de inovação tecnológica, né, que são os escritórios dessas ICTs que fazem a parceria com as empresas privadas, no caso da UFRJ, a Agência de Inovação da UFRJ. Como a gente nasceu dentro da UFRJ, a gente passou, né, a gente levou de fato a Lei de Inovação debaixo do braço para o NIT e disse, bom,
a gente quer implementar essa lei na prática, como é que a gente faz isso com vocês? E a gente estabeleceu os acordos de cooperação técnico-científica com a universidade, e a partir daí a gente começou a operacionalizar os nossos projetos, todos em parceria, no primeiro momento com a UFRJ, depois com outras ICTs. Bom, qual foi o nosso caminho, né, principal para estabelecer como seria a nossa monetização, né, a chegada ao mercado das nossas tecnologias? Como eu disse, a gente desenvolvia tecnologias na área da saúde humana, né, a gente fazia o PDI dessas tecnologias lá desde a primeira startup, e a primeira rota que a gente planejou no nosso modelo de negócio, aí entrando muito na temática da mesa, que a gente vai abrir o debate depois, foi, a gente já sabia que o nosso foco de parceria industrial era a indústria farmacêutica na área de saúde, e aí a gente precisava atender as demandas dessa indústria, a gente queria co-desenvolver com a universidade e atender as demandas dessa indústria. Então, a primeira rota objetiva e clara para a gente era essa, né? Olhar as demandas da indústria e atender sob demanda. Mas a gente percebeu que, conforme o mercado de saúde estava organizado no país, e a gente, né, conhece o nosso Sistema Único de Saúde, a gente sabe como funciona o nosso mercado de saúde nacional, de atendimento público, etc. A gente precisou, na prática, alterar essa rota e entender algumas janelas de oportunidade que o mercado público trazia no país, então algumas demandas, por exemplo, do SUS, né, e do Ministério da Saúde na época, para a gente, de fato, depois conseguir chegar na indústria farmacêutica. E aí eu vou fechar minha apresentação aqui para não tomar o tempo do debate, mostrando um pouquinho, né, quais foram as parcerias que a gente conseguiu estabelecer a partir daí, mudando essa rota, como eu comentei com vocês. Então, a nossa primeira rota objetiva e planejada era exatamente um modelo B2B, né? Então, a gente queria que a startup co-desenvolvesse com a universidade e atendesse direto um outro business, que era a indústria farmacêutica. Mas, na prática, a gente acabou vivendo um pouco do B2G, né, que era atender o governo para depois chegar, de fato, à indústria farmacêutica. E no nosso caso, aí, depois a gente pode ampliar esse debate ao longo da discussão da mesa. Só para dar um exemplo, né, então, uma janela de oportunidade que a gente aproveitou desde a primeira startup, que chamava IGEA, foram exatamente as portarias do Ministério da Saúde, aí muito voltada na parceria para desenvolvimento produtivo, que é a política das PDPs do Ministério da Saúde. Então, basicamente, a gente estabeleceu a parceria de co-desenvolvimento com a UFRJ e uma parceria de comercialização com o Instituto Vital Brasil, onde a gente desenvolvia as tecnologias, no nosso caso foi dessa molécula, acetato de octrotida e de suas formulações farmacêuticas. A gente desenvolvia em parceria com a universidade, transferia essa tecnologia para dentro do Instituto Vital Brasil, que é um laboratório público oficial do Ministério da Saúde. Esse registrava e comercializava o Ministério e depois, né, por conta da nossa parceria, repassava um percentual para a universidade e para a IGEA na época. Então, esse é um formato bastante B2G, né, em que a gente atendia uma demanda específica do governo dentro de uma janela de oportunidade do Ministério da Saúde, e a partir daí isso nos deu o caminho para chegar de fato à indústria farmacêutica, que por fim essa foi a consolidação da nossa primeira startup, a IGEA, que virou a IGEA SA. Como eu disse para vocês, nasceu como spin-off acadêmica da UFRJ, então no primeiro momento com seus sócios fundadores, depois com o primeiro investidor do mercado de Venture Capital, que no nosso caso foi a AG Rio, aqui do estado do Rio de Janeiro, e depois o Cristália, um laboratório farmacêutico nacional de São Paulo, que através da nossa PDP, dessa parceria de desenvolvimento produtivo para atendimento ao Ministério da Saúde, identificou, né, a IGEA como uma startup de potencial, e passou a desenvolver com a gente a negociação para entrar em equity, ou seja, comprar uma participação da startup. Na prática foi isso que aconteceu, a gente começou a negociar com o Cristália, primeiro uma parceria para escalonamento industrial da octrotida para atendimento ao Ministério da Saúde, e que por fim, né, avançou para uma negociação de compra de participação da empresa, então o Cristália virou nosso sócio na época, né, esse foi o nosso quadro societário. Então, com o sucesso dessa primeira startup, né, e atingindo as metas tecnológicas, a gente chegou na redação da primeira patente, chegamos, né, no registro de uma das formulações dessa medicação que a gente tinha a parceria para atender ao Ministério da Saúde, a gente conseguiu remunerar os investidores, e aí aqui é só um pouco o resumo, né, do nosso histórico, de um pouquinho do que eu contei para vocês aqui agora, e aí a partir desse momento a gente cria a segunda startup, que é a Nova IGEA, da qual hoje eu sou também presidente, como já era na época da IGEA, sou diretora-presidente. E aí esse é o nosso histórico.
para mostrar para vocês como é que o nosso modelo de negócio funcionou, né? Através dessa rota, essa mudança, né, parcial de rota, de olhar para as demandas do governo, no nosso caso, tendo esse mercado grande de saúde público, né, via SUS, e tendo o interesse da indústria farmacêutica, tanto para parceria em equity, né, em compra de participação da empresa, investimento, de fato, na startup, como através da PDP, né, do escalonamento da tecnologia que a gente desenvolveu na PDP. Então, acho que a gente tem aí bastante campo para debater. Vou passar a palavra agora de volta para o moderador da mesa para a gente seguir aí no debate. Muito obrigado, Clarice. Acho que foi bastante interessante, né? A mudança vamos dizer assim, de estratégia, né? Começou com B2G, né? E chegou ao B2B, né? Então, eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Que não é uma coisa fixa, né? Essas estratégias, né? Elas vão variando ao longo do tempo. Mas eu gostaria, então, agora de convidar, né, o Sérgio Rodrigues para falar um pouco sobre o Lemobis. Né? Também é cerca de 10 a 15 minutos, a Clarice respeitou, para a gente também não estourar aí o tempo e dar margem para os debates. Sérgio, está com você. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com a Clarice, com o Rodolfo e com os demais participantes aí, verificando essa palestra. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha breve apresentação. A Lemobis, ela é uma GovTech, né, que está situada no Parque Tecnológico da COP, da UFRJ. E como GovTech, a gente tem por padrão a venda B2G, só que na área de saúde, especificamente, muitas oportunidades de mercado se abriram, né, tanto para a área de B2B e B2C, e a gente definiu um modelo de atuação nessa área por conta da nossa vocação em desenvolver soluções de impacto, né? A Lemobis, esse ano, foi uma das GovTechs escolhidas pela Endeavor para participar do seu programa de Scale Up. Isso porque a gente tem uma miríade de soluções relacionadas à área de gestão municipal, principalmente, né? O corte que eu vou fazer aqui é especificamente uma das nossas soluções na área de saúde, até para atender o fórum aqui da palestra, né? Hoje, a nossa estratégia na área de saúde corresponde a um produto específico que é desenvolvido com alguns parceiros que eu vou mostrar adiante, chamado Minha Saúde. Nós temos usuários em mais de 1.000 cidades, em mais de 5.000 empresas, porque a gente adotou um modelo B2C freemium. Isso significa que qualquer cidadão ou funcionário de empresa pode fazer download do nosso aplicativo e utilizar para uma série de análises. A gente trabalha basicamente com uma solução que envolve protocolos de especialidades e score de riscos. Um dos que ficou mais conhecido no último ano foi o protocolo de Covid, né, em função da pandemia, mas a gente também trabalha com protocolos de saúde física e mental. E foi nesse contexto que a gente ganhou muita visibilidade, né, na área de governo e também na área de grandes empresas, né? O desenvolvimento dessa solução, e aí acho que foi muito importante a fala da Clarice, porque existe uma maturidade quando você desenvolve soluções, né? Principalmente no nosso caso aqui, soluções de software onde você pode unir expertise. Essa solução de saúde, por exemplo, foi feita pela Lemobis enquanto a expertise de governo, mas todo o arcabouço técnico da área de saúde foi desenvolvido pela ProntLife, que é uma health tech, né, na qual sou sócio também, que tem muitos clientes na área privada, né? Então, a gente está falando aqui de uma solução que permeia o B2G, né, para governo, e o B2B para grandes corporações, e sendo gratuito no B2C, tá? Considerando o C como o cidadão especificamente, tá? A gente também conseguiu interlocuções muito interessantes em centros de referência como a COP, né? A Lemobis está no ecossistema do Parque Tecnológico, nós estamos incubados, né, na incubadora da UFRJ, e também temos parcerias com o Laboratório Nacional de Computação Científica e com a Unifei. Com isso, a gente ganhou vários prêmios, vários editais, e isso foi
bastante fundamental para o crescimento dessa solução. Em termos de modelo de negócio, quando estamos falando especificamente de soluções de software, o mais comum é software como serviço, onde paga-se, né, por uma licença de usuário, nesse caso aqui, o usuário profissional de saúde, onde a empresa, uma operadora de saúde ou uma grande empresa como a Petrobras, por exemplo, paga nesse sentido por licenciamento, né? E a gente também permite uma customização, seja porque a empresa quer um white label, né, que é uma forma específica de apresentação da sua aplicação, seja para alguma integração, o que é muito comum. No cenário de governo, né, a gente trabalha muito com essa solução, principalmente para a parte de acompanhamento nutricional. O mais comum é a gente fazer uma oferta de entrega não só do aplicativo, do gerenciamento que funciona na internet, de mapas operacionais e de painéis, né, em conjunto com os equipamentos que vão incomodar. Então, isso significa, por exemplo, que para um agente de governo que queira usar a nossa solução, ele pode ter em uma única contratação todos esses elementos, né? A aplicação por licenciamento, o mapa operacional contendo nesse licenciamento, o painel e também os equipamentos. Isso, em geral, é feito em contratações distintas e foi uma forma que a gente conseguiu identificar como oportunidade de negócio para que o ente público possa fazer em uma única contratação o uso de uma série de funcionalidades, tá? Olhando especificamente para esse produto, né, e ele tem um caso bem interessante, porque exatamente a gente, assim como foi comentado anteriormente, a gente assumiu que o B2G seria o principal ponto, né, nesse contexto, e hoje a gente vê que a parte de B2B também é muito utilizada, né? Bem rapidamente, né, a aplicação funciona como uma autoavaliação para o cidadão, e isso é gratuito para ele, né? E toda a parte que envolve o cenário, né, de monitoramento online e também dos prontuários, significa que a empresa ou o governo podem contratar, permitindo que esse funcionário e esse cidadão continue utilizando de maneira gratuita, né? Isso a gente teve que observar a legislação, né? Porque observando especificamente no contexto do Sistema Único de Saúde, existem diversas portarias, né? Uma delas é a 2073, que dispõe desse padrão de interoperabilidade, o que significa que para um Sistema Único de Saúde, né, envolvendo dados que são da área privada e dados que são da área pública, a gente precisaria de um modelo que suportasse ambas as particularidades, né? Com isso a gente consegue naturalmente integrar para esse cidadão, esse funcionário, uma série de funcionalidades, né, em um único lugar, desde carteira de vacinação até integração com laboratórios, clínicas, prescrições. Isso mostra a capacidade de integração com diversos tipos de indústria, né? Quando a gente está falando de medicamentos, e falando de laboratórios, e falando de vacinação, a gente está falando de players diferentes aí, e a tecnologia permite a integração de todos eles em um único ecossistema digital de saúde, o que permite modelos de negócio distintos, né? Teleconsulta também é um cenário que hoje vem sendo muito utilizado, tanto para B2B quanto para B2C, lembrando que no B2C a gente sempre faz de maneira gratuita, né? Isso envolve, por exemplo, as questões do aplicativo que são ofertados de maneira gratuita para qualquer paciente, né? E aí tem toda uma jornada do paciente integrado, né, nesse contexto, com vários atores, sempre preconizando que para esse usuário final, né, que é o B2C, o modelo freemium para gerar audiência de utilização da nossa aplicação, fazendo que haja uma motivação para essa empresa ou esse governo comprar a suíte mais completa, né? Isso vale para funcionalidades como planos de cuidado e diversos tipos de especialidades que também permitimos, né? Em resumo, né, falando aqui de B2B, B2G, hoje
a gente tem uma aproximação muito grande com o B2G através de um edital de chamamento público que a gente ganhou da Confederação Nacional dos Municípios. Então, essa é uma solução ofertada de maneira oficial pela Confederação Nacional dos Municípios e gratuita no protocolo de Covid, né? Então, os municípios que quiserem fazer essa adesão podem fazer de maneira gratuita, e uma vez que o município queira outros protocolos de saúde física, de mental, aí há uma contratação, o que é claramente uma estratégia de freemium direcionada a um B2G. Da mesma maneira, a gente ganhou um edital nacional da Petrobras, e aí nesse caso não foi para Covid, foi para acompanhamento da saúde física e mental dos empregados, né, aonde passa a ser uma negociação B2B, embora a Petrobras seja uma empresa de economia mista, mas a negociação é mais próxima de uma corporate, né? Então, assim, aí eu fecho aqui com diversas interações que a gente tem, só para a gente encaminhar aqui, e fico à disposição aí para as perguntas e debates a seguir. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Sérgio. Muito boa apresentação. Ficou claro, né? Você atua nos três, né? B2C, B2B, B2G, né? Para vários públicos. Então, é bem interessante, né? As estratégias, né, elas não, como eu comentei, né, anteriormente, não são fixas, elas podem ir variando ao longo do tempo e acabam, no seu caso, estão as três funcionando, né? Então, parabéns aí. E agora vamos passar ao Rodolfo Lira, que vai falar sobre a Up Saúde. Rodolfo, por favor. Vitória, acho que o Rodolfo está com algum problema. Ricardo, se me permite, assim, enquanto não há uma pergunta e o Rodolfo entra especificamente, eu tenho uma dúvida aí para a Clarice, de repente a gente já pode começar... Pode começar, vamos debater. Esse debate, assim... Clarice, parabéns aí pela sua apresentação, acho que todo mundo que já passou pela criação de uma startup, pivotou, recebeu investimento, ou está prestes de receber investimento, é sempre algo muito esclarecedor, né? Eu sou sócio de duas empresas, né? Eu estou aqui pela Lemobis, que está na incubadora da COP, da FRJ, e também tenho participação nessa Health Tech, por isso que a gente conseguiu interações bem importantes assim, em produtos relacionados à saúde. Mas na sua apresentação, você mostrou ali que você teve muito cedo, e aí eu não sei se foi uma percepção minha, investimento, né, tanto da AG Rio, quanto depois da indústria farmacêutica, enfim. E esse primeiro investimento, uma das primeiras dúvidas, né, e aí, se eu não me engano, foi da AG Rio, não foi? Foi. Primeiro... Você conseguiu em quanto tempo? Você já tinha faturamento para apresentar? Eu digo isso porque a nossa jornada, a gente demorou para ter os primeiros faturamentos, né? E todo recurso de capital financeiro só veio de maneira abundante depois de 2 anos de faturamento, né? Antes disso foi muito difícil. E aí eu fiquei com essa dúvida aí a respeito da sua jornada. Se puder exemplificar aí como você conseguiu esse contato assim, imediato, eu acho que ajuda bastante quem está nesse meio de startup. Obrigado. Bacana, Sérgio. Obrigada pela pergunta. Parabéns pela apresentação também. Adorei ouvir tua história. No nosso caso, na IGEA, como eu disse, a gente nasceu como uma spin-off acadêmica da UFRJ lá por volta de 2007, 2008. E o primeiro investimento em Venture Capital, né, e o primeiro investidor foi a AG Rio, no modelo de renda variável, foi por volta de 2011. E aí foi nesse processo que eu quis contar um pouquinho de como a gente pivotou, né, no modelo de negócio, porque a gente começou bastante imaturo em termos de modelo de negócio empresarial, achando que a gente ia montar uma startup dentro da academia, que co-desenvolve tecnologias com a academia, e que a gente conseguiria, já de cara, atender sob demanda a indústria farmacêutica, que ainda estava bem longe do nosso mundo. E aí, a partir do entendimento, né, da estrutura do mercado de saúde
no Brasil e das ferramentas de incentivo à inovação e à ciência e tecnologia no país, a gente começou a entender que um caminho interessante seria estabelecer parcerias para atendimento também ao SUS, né, e não só olhar para a indústria farmacêutica nacional privada. E a gente entendeu que, a partir dessas parcerias, a gente conseguiria chamar a atenção da indústria, digamos assim, porque a gente começou a desenvolver uma molécula que a gente sabia que era de interesse do Cristália, por exemplo, e aí, através da parceria do desenvolvimento produtivo, né, dentro da política das PDPs que a gente estabeleceu junto com o Instituto Vital Brasil, o laboratório aqui do estado do Rio de Janeiro, para atender ao Ministério da Saúde, o Cristália começou a conhecer a startup, entender que existia uma startup desenvolvendo aquela tecnologia de formulação farmacêutica para aquela medicação e desenvolvendo também o insumo farmacêutico ativo. E, a partir daí, eles passaram a conversar com a gente. E aí, nesses primeiros contatos, a gente começou a entender quais seriam as demandas que a gente, de fato, conseguiria atender dessa indústria, né? Então, ao invés de fazer o caminho direto para a indústria farmacêutica privada, a gente fez esse caminho de buscar as parcerias para atendimento ao governo no país, dentro da lógica do SUS, para que essa indústria conseguisse notar a nossa startup e a gente passasse a parcerizar também com a indústria. E aí, esse foi um pouco o nosso caminho. Respondendo mais objetivamente a parte que você me perguntou sobre o nosso modelo de entrada de Venture Capital, quando a GRIO entrou na empresa, a gente ainda não tinha faturamento e nem tinha a redação da primeira patente. A gente tinha um modelo de negócio para vender, né? A gente tinha uma estrutura de business plan muito bem colocada, baseada na Lei de Inovação Tecnológica. Como eu disse durante a apresentação, a gente nasceu com um quadro de sócios que tinha muito interesse em fazer a empresa acontecer, né? Colocava força de trabalho, intelecto, mas não tinha um sócio capitalista investidor naquele primeiro momento. Então, a gente precisava responder perguntas básicas, que é o desafio de qualquer startup que nasce dentro de uma universidade, que é: bom, como é que eu faço investimento no meu laboratório para começar a desenvolver as minhas tecnologias? Né, eu estava falando de um orçamento de um laboratório para desenvolvimento, né, de formulações farmacêuticas, enfim, da nossa área de negócios, que girava em torno ali, na época, de 60 milhões de reais, entre equipamentos e estrutura física. E a gente, obviamente, não dispunha desse capital num primeiro momento. E aí a Lei de Inovação foi a nossa resposta para o modelo de negócio, né? Olha, você pode compartilhar espaço com a ICT, você pode estabelecer parcerias e desenvolver as suas tecnologias junto com a ICT. E foi aí, a partir desse momento, que a gente começou a ser entendido como um bom modelo de negócio. E aí a gente, na verdade, no primeiro momento, estava sendo avaliado por um fundo do BNDES, que chama Criatec, tem hoje, né? Acho que hoje já está no Criatec 3, na época era o primeiro Criatec ainda. E eles estavam avaliando o nosso modelo para possível investimento em equity. E aí, nesse mesmo momento, a InvestRio, a GRIO atual, que na época chamava InvestRio, estava montando a sua área de renda variável da agência, porque até então, né, a agência fomentava empresários no estado do Rio de Janeiro através de microcrédito e outros formatos de financiamento. A partir daquele ano, eles passaram a criar a área de renda variável, que aí sim podia investir em empresas, né, comprar participação de empresas via operação em equity mesmo. E aí o Criatec fechou dentro do BNDES a sua primeira fase de investimento e não conseguiu finalizar a nossa avaliação, porque a gente entrou um pouco tardiamente na avaliação do Criatec. E aí a gente migrou a avaliação para dentro da GRIO, e aí sim recebemos o primeiro investimento lá. A gente foi a primeira empresa na área de biotecnologia agraciada por essa área de renda variável da GRIO, né? Então a gente passou a ter o estado do Rio de Janeiro como nosso sócio. Obviamente, isso obrigou, né, a estruturar um outro formato de governança, a gente virou uma empresa SA, e aí a gente foi crescendo em modelo também. E aí, logo depois, veio o investimento da indústria farmacêutica, que inclusive era uma condição sine qua non do primeiro aporte da GRIO. Eles diziam: bom, a gente vai acreditar no modelo de negócio de vocês, mas vocês precisam apresentar a parceria, né, com o escalonador industrial para que esse modelo funcione. E aí a gente começou a discutir com algumas indústrias farmacêuticas. O Cristália veio, né, também notou a nossa empresa por conta da PDP que a gente tinha, que era uma molécula de interesse do Cristália, né, na área que eles já trabalhavam. E aí, a partir daí, a gente conseguiu negociar e estabelecer essa segunda rodada de investimento com a indústria. Então, assim, fazendo um resumão rápido, o histórico é esse. Não sei se o Rodolfo agora conseguiu se organizar para falar. Rodolfo, você está ouvindo? Mas a gente não está te ouvindo.
Vamos, então, para uma outra pergunta. Sérgio, qual o indicador que você tem, da pergunta da Paula Gonzaga, qual o indicador que você tem para saber que cresceu o suficiente para sair da incubadora? Quando que é a hora de sair? Olha, é uma excelente pergunta. Quem fez? Paula, né? É uma excelente pergunta, Paula. Eu diria o seguinte, assim, isso é uma pergunta recorrente entre aqueles que entram na incubadora e existem variáveis que são distintas, né? Por exemplo, em geral, se você é investido ali no primeiro, segundo ou terceiro ano, aquele que fez o investimento pode optar em te dar uma estrutura física e te dar mentorias e também ter um conselho consultivo para dizer que você, enquanto empresa incubada, já tem condições de sair e assim por diante, né? Você não tendo um grande sócio que digamos assim, que te assessore nesse sentido, eu diria que o melhor é você ficar na incubadora o máximo de tempo possível, porque lá tem um ambiente, além de ser um ambiente muito agradável, é um ambiente muito amistoso, as pessoas querem te ajudar de maneira altruísta, assim, os custos eles são menores, né, um pouco menores do que o mercado, mas esse nem é o ponto mais preponderante de se estar num conjunto, né, de empresas, né? Eu digo que qualquer conjunto de empresas, reuniões de empresários, networking, isso daí gera um aprendizado muito grande. E é esse dia a dia, agora na pandemia não se consegue tanto, mas é esse dia a dia de corredor ali, de verificar que os problemas de uma empresa são muito parecidos com outra, questões de governança, financeiro, de marketing. Esse dia a dia de se conseguir conversar ali com outros empresários é o que é mais importante, né? Existem alguns que defendem que depois que você atingir um break-even e tem ali já um EBITDA, uma lucratividade acima de determinados %, já é bom para sair. Tá? Eu, particularmente, acho que se você não foi comprado por alguém que te force a saída, eu diria que é muito importante você ficar o máximo de tempo possível, principalmente se você tem uma grande interação com o corpo da universidade, né? Seja, como foi o caso da Clarice comentando, dos laboratórios, né, junto à ICT, seja, como é o meu caso, onde a mão de obra ali de desenvolvedores, mestrandos, doutorandos, essa proximidade faz com que a gente sempre tenha um fluxo contínuo de cabeças pensantes aí que geram inovações nos nossos produtos, tá? Então, eu acho que isso é muito mais no feeling do empreendedor que está ali, mas eu ficaria o máximo de tempo possível com essa assessoria, tá? Mas obrigado, Sérgio. Agora uma pergunta a vocês dois, né? A área da Daniela, né, o Zé, a área de petróleo e gás tem muita experiência em demandar tecnologias. Como vocês veem isso na saúde? Quem vai primeiro, Começar Sérgio? com a Clarice. Eu ou você? Vai lá, Clarice. Tá bom. Vamos. A área de saúde, de fato, é uma área bem mais desafiadora, né? De fato, me parece que as demandas para a área de óleo e gás elas são bem mais organizadas, né? Na comunicação com o mercado, digamos assim. Na nossa área, como eu estava mostrando com a própria história da IGEA e da Nova IGEA, a gente entende as demandas bem específicas e claras quando a gente olha o tipo de política, como é o caso das parcerias para desenvolvimento produtivo, né, em que existe uma lista do Ministério da Saúde, que é lançada no mercado até certa época anualmente, hoje em dia não sei se ainda é lançada todo ano, que diz ali, olha, existem essas tecnologias que estão entrando em domínio público, as patentes estão caindo, se alguém quiser desenvolver, o Ministério da Saúde está interessado nisso. E aí essas demandas estão bem objetivas. Mas essa é uma política que se baseia em produtos biosimilares e genéricos. E na nossa startup, especificamente, a gente queria ter uma área de projetos mais objetivos, que envolvesse também biosimilares genéricos, mas a gente queria fazer inovação aliado a isso, né? A gente queria levar as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a nossa estratégia era exatamente
trabalhar com projetos mais objetivos e diretos, como é o caso de projetos genéricos, em que a gente conseguia se estruturar financeiramente através desses contratos de PDP, né, e atrair investidores, atrair parceiros, e a partir daí está totalmente estruturado financeiramente, robusto como empresa, para conseguir financiar as nossas inovações, nossos projetos inovadores. E aí, essa política não engloba a demanda por projetos de inovação, né, de novas moléculas, novos compostos, né? A política não fala disso. Existe, claro, a ferramenta do Ministério da Saúde das encomendas tecnológicas, que aí sim podem ser para tecnologias inovadoras, mas a gente ainda não tem um histórico muito grande no país da utilização dessa ferramenta. Quando a gente vai tentar falar com a indústria privada, no nosso caso, aí eu posso falar do nosso exemplo, é bem suado, né? Apesar da gente ter tido o Cristália, né, uma indústria farmacêutica dentro do nosso quadro, até a gente chegar nesse momento, era bastante difícil identificar as demandas da indústria e conseguir fazer esse link com o desenvolvimento tecnológico no país. Então, ainda é bastante difícil, Dani, fazer esse match entre as coisas. Eu ainda não sei como a gente resolve isso, mas, de fato, é um momento bastante desafiador para a startup, né? Entender as demandas e, principalmente, ter, né, essa comunicação com a indústria e perceber o que eles precisam e como é que a gente pode atender essa indústria da melhor maneira possível. Por exemplo, no caso do Cristália, quando eles já eram nossos sócios, estavam dentro do quadro da startup, a gente tinha projetos em que a gente andava de forma bem acelerada com o projeto, como era o caso da PDP, que era um projeto já de interesse deles, mas os nossos projetos de inovação, não necessariamente o tempo de tomada de decisão era muito rápido. E para uma startup, rapidez é sobrevivência, né? A startup, ela normalmente é enxuta, exatamente porque ela tem facilidade de tomada de decisão, ela é rápida, né? Isso não acontece com uma indústria farmacêutica, né? Eles são um transatlântico, então para mudar a rota demora um tempo. E essa diferença entre o tempo de tomada de decisão de uma grande indústria e de uma startup é um desafio no caminho do modelo de negócio.